Dios le bendiga, amada iglesia. Deus vos abençoe, amada igreja. Para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes E para mim é um prazer muito grande estar convosco. y un privilegio de poder llevar la palabra de Dios. E um privilégio também de poder entregar-vos a palavra de Deus. Cada vez que uno se para a llevar la palabra, Cada vez que nós nos propomos a levar a palavra, es una responsabilidad é sem dúvida uma responsabilidade. y siempre uno tiene ese temor al Señor. E nós sempre temos temor ao Senhor. Y bueno, quiero darle un abrazo fuerte de nuestra iglesia allá en Böblingen. Quero, portanto, entregar-vos um abraço muito forte da nossa igreja lá em... Böblingen Epá, esse nome pronuncia tu que é alemão. es la capital de la Mercedes-Benz. É a capital da Mercedes-Benz. Estamos sirviendo allá 8 años con mi amada esposa. Há 8 anos que eu sirvo a Deus juntamente com a minha esposa. Seguramente me han confundido que soy cubano porque tengo una foto en Facebook con la bandera de Cuba. Provavelmente confundiram, pensavam que eu era cubano porque no meu Facebook está uma bandeira de Cuba. Porque hemos levantado una campaña porque en Cuba ahora mismo la situación está muy dura. Nós temos levantado uma campanha a favor de Cuba porque a situação lá é bastante difícil. Y bueno, y necesitamos manos que alcanzan Cuba. Necessitamos mãos que orem e que alcancem Cuba. Muy bien, mis amados, vamos a ir a la palabra del Señor. Bem, irmãos, sem mais demoras, vamos já à palavra de Deus. Confiamos que esta palabra pueda sensibilizar el corazón Confiamos que esta palavra possa sensibilizar os nossos corações. y a veces es necesario olvidar para aprender de nuevo. Às vezes nós temos que nos esquecer para voltar a aprender de novo. Muy bien, mis amados. Bem, Vamos meus amados, a comenzar con lo que es el propósito en la vida nuestra de parte de Dios. vamos falar daquilo que é o propósito de Deus para nós. Encontramos 5 propósitos generales en la Biblia. E na Bíblia nós encontramos 5 propósitos gerais. Y el primer propósito E o primeiro propósito es que Dios quiere que tu vida gire alrededor de Él. Deus quer que a tua e a minha vida esteja a girar à volta do seu propósito. Y ese propósito se llama adoración. E esse propósito chama-se adoração. La adoración no es solamente cuando cantamos, A adoração não é apenas quando nós cantamos, es un estilo de vida mas é um estilo de vida que le agrada. que agrada. Cómo nosotros nos comportamos allá afuera. Como nós nos comportamos lá fora. Acá podemos tener los brazos muy en alto, Aqui nós podemos levantar os braços, estarem bastante altos, pero cuando estamos allá afuera, ¿qué hacemos? mas quando nós estamos na rua, o que é que nós fazemos? Eso es lo que mira el Señor en nosotros. Mas isso é o que Deus olha para nós e vê em nós. Ahora, el segundo propósito, O segundo propósito, Dios quiere que amemos a la familia. Deus quer que nós amemos a família. Y ese propósito se llama comunión. E esse propósito chama-se comunhão. ¿Cómo no amar solamente a las personas que me gustan, sino también a los desagradables? Não apenas amar aqueles de quem nós gostamos, mas até aqueles que são desagradáveis. Porque tenemos a veces personas a nuestro alrededor que son Porque às desagradables. vezes temos pessoas que estão à nossa volta que são desagradáveis. O muchas veces tenemos, ¿no? Ou algumas vezes temos. Y la Biblia dice que debemos amarlos igual. E a Bíblia diz que nós devemos amá-los igualmente. Debemos sobrellevarnos Devemos saber levar tudo isto y soportarnos. e também suportar-nos uns aos outros. El tercer propósito, O terceiro propósito, Dios quiere que cultive mi madurez espiritual. Deus quer que a minha maturidade espiritual seja cultivada. Y este propósito se llama discipulado. E esse propósito chama-se discipulado. Tenemos que crecer. Nós temos que crescer. No podemos ser como niños Nós todo não el tiempo. podemos ser como crianças. Tenemos que madurar. Temos que amadurecer. No podemos molestarnos por cualquier Não cosita podemos ficar aborrecidos por qualquer coisa que sucede en la iglesia. que acontece na igreja. Tenemos que madurar. Temos que amadurecer. Aquí yo creo que el pastor tendrá un mayor problema porque son más Aqui o personas. pastor terá mais problemas porque são mais pessoas. Pero allá nosotros no somos tantas personas. Mas nós lá não somos assim tantos. Y a veces cuando se olvida felicitar a alguien porque tuvo cumpleaños, Por exemplo, se nos esquecemos de cumprimentar alguém que fez anos, de vez en cuando alguien se queja. de vez um ou outro vai se queixar. Dice, no me felicitaron. Bem, não me felicitaram. Entonces vemos que es una actitud carnal. E nós vemos que essa é uma atitude carnal. Falta de madurez. É uma falta de maturidade. Muy bien, vamos a ir ahora
al siguiente propósito. Vamos então ao segundo propósito. Dios quiere que les hable a otros de su amor. Deus quer que nós falemos aos outros acerca do seu amor. Ese propósito lo llamamos dar testimonio. Esse propósito chama-se dar testemunho. Es decir, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ou seja, dizer aos outros aquilo que Deus fez nas nossas La vidas. obra que Dios realizó en nuestra vida. A obra que Deus fez, realizou nas nossas vidas. En la película No filme, se trata sobre una persona que cayó en las drogas. fala-nos sobre uma pessoa que caiu na droga Y claro, es una imagen de lo que yo era antes. e era uma imagem daquilo que eu fui antes. Entonces, cuando yo voy a testificar, Assim, quando eu vou testemunhar, solo digo lo que Dios hizo en mi vida. eu apenas digo aquilo que Deus fez na minha vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el último propósito, E o último propósito, Dios quiere que le correspondas. Deus quer que tu lhe correspondas. Y ese es el tema de hoy. E esse é o tema de hoje. Ese propósito se podría llamar servicio o ministerio. Esse propósito pode-se chamar serviço ou ministério. ¿Cómo yo correspondo? ¿Cómo yo respondo a ese llamado que Dios tiene para mí? Como é que eu respondo ao chamado ou à chamada que Deus tem para mim? Y vamos a leer un versículo o dos E vamos ler um versículo ou dois en Eclesiastés, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, no capítulo 11, del 4 al 6. o versículo 4 ao versículo 6. Queres que leia eu? No, se percibe, no sé. Sim, para não ser assim. Ok, dice a partir del versículo 4. El que... Diz assim a palavra: Oh, você lê. quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Nosotros como creyentes a veces tenemos una barrera. Nós, como crentes, algumas vezes temos uma barreira. Tenemos miedo en actuar. Temos medo de atuar. Tenemos miedo en hacer. Temos medo de fazer. Tenemos miedo en responder y decir yo iré. Temos medo de responder e fazer e dizer eu irei. Gloria a Dios. Glória Amén. a Deus. Entonces vemos que a veces nosotros esperamos tener mucho dinero Nós às vezes esperamos ter muito dinheiro para poder hacer la obra, para poder fazer a obra, pero nunca llegará ese tiempo. mas nunca vai chegar esse tempo. Porque Dios nos prueba en lo que tenemos ahora. Deus prova-nos naquilo que nós temos agora, hoje. Dice el Señor, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te A Bíblia pondré. diz, no pouco és fiel, no muito te colocarei. Pero realmente yo creo que hay un problema mayor. Mas eu creio que na realidade que há um problema ainda Es la maior, cuestión de la visión. porque é uma questão de visão. Hay un ejemplo muy sencillo, una imagen. Há um exemplo muito simples, uma imagem. Hay tres hombres que están picando piedras en la Temos montaña. 3 homens que estão a picar a pedra na montanha Y se le pregunta al primero, ¿qué estás haciendo? e pergunta-se-lhe a eles, o que é que vocês estão a fazer? Y él dice, estoy picando piedras. Eu estou a picar pedras. Después se le pregunta al segundo, ¿y tú qué estás Ao haciendo? segundo perguntas, o que é que tu estás a fazer? Dice, estoy picando piedras para llevar el alimento a mi casa. Estou a picar pedra para levar o alimento para a minha casa. Y al tercero se le pregunta, ¿y tú qué estás E ao haciendo? terceiro pergunta, e tu o que é que estás a fazer? Estoy picando piedras porque voy a levantar un hospital, voy a levantar escuelas, voy a hacer algo para Eu el estou a Señor. picar pedras porque vou fazer um hospital, vou fazer uma escola, vou fazer um edifício, vou fazer qualquer coisa. Los tres estaban haciendo lo mismo, Os 3 estavam a fazer a mesma coisa, pero cada uno con una visión diferente. mas cada um deles tinha uma visão diferente. Y a veces probablemente estás estancado E talvez, às vezes, tu estejas parado, porque tu mente no se abre. porque a tua mente não se abriu. Estás limitado. Estás parado. Amén. Muy bien. Entonces hay un proverbio árabe del Medio Oriente Há um provérbio do Meio Oriente que también nosotros a veces tenemos temor en hacer algo que às vezes nós temos temor de fazer alguma coisa porque le tememos a las personas. porque temos medo das pessoas. ¿Qué dirán? O que é que eles vão dizer? ¿Qué van a hablar de mí? O que é que vão dizer de mim? Entonces a veces eso también nos paraliza. E isso às vezes paralisa-nos. Y este proverbio dice E o provérbio diz que había un señor que andaba con su niño que havia um homem que ia com a sua criança
y un asno. e um burro. Un burro, sí. Y entonces ellos andaban por la ciudad, por la aldea. E ele ia pela aldeia Y de repente e de repente el anciano escucha cómo las personas hablaban. o velhote começou a ouvir aquilo que as pessoas falavam. Y las personas decían, pero E as pessoas diziam: ¿cómo es posible que deje al niño caminar como é que é possível que a criança vá a pé con ese calor? com este calor? Y entonces el anciano Então o velhote toma al niño pega na criança, y lo sube sobre el burro coloca a criança em cima do burro y sigue caminando. e segue ele a pé caminhando. Entonces entra a la siguiente aldea Vai à segunda aldeia y ahí e aí los ciudadanos comienzan a hablar también os cidadãos também falam: y dicen, ¿cómo es posible como é que é possível que dejen al anciano caminar que o velhote vai a caminhar si el niño está fuerte? se o menino ainda é forte? ¿Cómo es posible? Como é que é possível isso? Entonces el anciano, Então confundido, o velhote já confundido, dice, bueno, voy a bajar el niño. bem, vou descer a Y, criança. y se monta el viejo sobre el asno Então o velhote volta a montar-se sobre o burrinho. y entra en la siguiente aldea. Entra na terceira aldeia Y las personas e as pessoas hablan, falam. qué sinvergüenza. Não tem vergonha nenhuma na cara. Ese viejo se monta sobre el asno y deja al niño caminar. Esse velho montado no burro e o menino a caminhar. Y pobre burro, E o pobre do burro, porque el anciano pesaba. porque dizem que o velhote pesava. Entonces ya el anciano no sabía qué hacer. O velhote já não sabia o que é que, Ya o que, te é se que devia imaginan, fazer. ¿no? Lo que hizo después. Já se imaginam o que é que ele fez depois. Se montó él el burro. Montou o burro em cima dele. Hermano y hermana, Irmão e irmã, nunca vamos a poder agradar a todos. nós nunca vamos poder agradar a todos. Imagínate, nosotros allá, una iglesia más chiquita, Nós lá numa igreja pequenina, a veces no podemos agradar a todos. às vezes não podemos agradar a Entonces yo me todos. imagino, ¿y el problema acá, pastor? Agora imagina o problema aqui. ¿Cómo será? Será mayor, ¿no? Será maior, penso eu. No sé. Não sei quem é burro e quem é velho. Gloria a Dios, amén. Desculpa, é brincadeira. Gloria a ti, Jesús. Glória a Jesus. Fuimos llamados a servir con un corazón agradable al Señor. Fomos chamados para servir a Deus com um coração Hay agradável. Hay un versículo que me rodea siempre, Há um versículo que está sempre na minha que mente. dice, al que el Señor perdona mucho, A ese amará mucho. quem o Senhor perdoa muito, esse amará muito. Y si usted va a ver hoy un poquito la película, E se você for nesta tarde ver o filme, hay unas partes que yo mismo viví há umas partes que foram parte da minha vida. y fui perdonado. E eu fui perdoado. El Señor nunca más va a recordar lo que yo hice. O Senhor não vai mais recordar-me aquilo que eu fiz no passado. Dice que nos saca de ese océano del pecado Diz que Deus nos tira desse buraco de pecado y nos trae e nos a traz sus caminos. aos seus caminhos. Entonces, todo lo que yo pueda hacer, yo estoy hablando de Luis Gil, Agora estou a falar de mim, Luís Gil. Tudo aquilo que eu possa fazer es poco, é muito pouco. es muy poco. É muito pouco. Así que volvemos al tema de servir sin que los otros Sí. nos aplauden. Vamos voltar àquele tema de fazer, servir, sem que ninguém nos aplauda. Según Eclesiastés, E de acordo com Eclesiastes, a veces nosotros no sabemos si sembramos, si va a dar fruto o no. nós nunca sabemos quando semeamos se vamos retirar fruto ou não. Pero no es nuestro trabajo. Mas esse não é o nosso trabalho. El crecimiento lo da Dios. Porque o crescimento quem o dá é Deus. Uno nada más va y siembra y hace el trabajo. A nossa responsabilidade e aquilo que podemos fazer é semear. Y el Señor puede dar el crecimiento mañana E o Senhor pode dar o crescimento amanhã o en 3 años. ou em 3 anos. Nosotros no lo sabemos. Eu não o sei, nós não o sabemos. Pero debemos confiar, Mas devemos confiar, hacer ese trabajo fazer esse trabalho con excelencia. com excelência. Después de la pandemia 2019, Voltamos atrás à pandemia 2019, entrando el año 2020, entramos no ano 2020 me llegó una idea loca. e chegou. Una idea loca. E veio à minha cabeça uma ideia louca. Y dije, vamos a grabar una película. Vamos gravar um filme.
pero una película profesional. mas filme a nível profissional. Busqué un muchacho venezolano Fui ter com um rapaz da Venezuela, que él es camarógrafo. ele trabalha com a câmara. Entonces después busqué actores Depois busquei atores, de la iglesia também dentro da y igreja fuera de la e iglesia. fora da igreja. Y entonces armé ese equipo. Então busquei toda essa equipa. Primeramente antes escribí el guión. Primeiro escrevi o guião. Y a ver, si puede entender eso. Se Cuando vocês podem entender, yo no terminé el bachillerato. eu não terminei o meu bacharelato. Sí, el bachillerato. Sí, bachillerato. Yo salí de la escuela Eu saí da escola porque caí en las drogas. porque tinha caído nas drogas. Mis padres tenían casas de prostitución Os meus pais tinham casas de prostituição. y mi vida era totalmente diferente. A minha vida era totalmente diferente. Y hace 5 años atrás, E há 5 anos atrás, ahora tengo 40, eu agora tenho 40 a los anos, 35, aos 35 anos, terminé lo que es el bachillerato. imagina-se fazer o bacharelato. El español Espanhol, lo comencé a hablar a los 18 años. comecei a falá-los aos 18 anos. Mi mamá nos llevó a Alemania cuando yo tenía 7. A minha mãe levou-nos para a Alemanha quando eu tinha 7 anos. Mi papá griego. O meu pai é grego. Y dijo, en casa se habla griego E disse o meu pai, na minha casa só se fala o grego. y afuera alemán. E lá fora o alemão. Así que el español se me fue. Assim que o espanhol foi-se-me embora. Por eso muchos dominicanos no creen que soy dominicano, Por isso muitos dominicanos pensam que eu não sou porque dominicano. no hablo como ellos. Porque eu não falo como eles. Y entonces, para mí el español era una lengua ya ajena. Para mim, o espanhol já era uma língua muito distante. ¿A dónde quiero llegar? No, Onde é que eu quero chegar com yo isto? no tenía ninguna preparación. Eu não tinha nenhuma preparação. Y entonces de la nada surge un guión. E do nada surge um guião. Soy director para la gloria de Dios. Sou o diretor para a glória Y de ahí me Deus. lleva a otro versículo E aí vem outro que versículo dice da el Bíblia. Señor, lo vil de este mundo escogí yo. O vil deste mundo, Escogí yo eu escolhi. Eu Para- escolhi o vil deste mundo. para avergonzar a los sabios. Para envergonhar os sábios. Por eso yo te puedo hoy decir, no sé nada. Por isso eu posso dizer, eu não sei nada. Pero lo que estamos haciendo, Mas aquilo que nós estamos a lo fazer, hacemos de corazón. fazemos-lo de coração. Entonces grabamos esta película 2020 en plena pandemia. Então nós gravámos este filme em plena pandemia Habrá una escena que usted se va a dar cuenta e há lá uma cena que vocês vão se dar conta que la iglesia está vacía. que a igreja está vazia. Porque la gente tenía miedo Porque as pessoas tinham medo por contaminarse. para não se contaminarem. Entonces nosotros como creyentes E nós como crentes decimos muchas veces la televisión no tiene buena película. dizemos muitas vezes as televisões não têm bons filmes. Porquería. Muita porcaria. No sirve para nada. Não serve para nada. Pero tampoco va a cambiar la queja. Mas também a queixa não vai acabar. Hay que actuar. Temos que atuar. Hay que hacer algo. Temos que fazer algo. Y a eso Dios nos llamó. E Deus chamou-nos a isso. Envolvernos en la sociedad. Que nos envolvamos na sociedade. Marcar la diferencia en la Devemos sociedad. marcar a diferença na nossa sociedade. No retirarnos. Não retirar-nos, afastar-nos. Por ejemplo, había unos griegos Por exemplo, havia uns gregos hace unos, yo creo del siglo 9, 10 por ahí. no século IX, século X. Ellos no se querían contaminar con el mundo. Eles não se queriam contaminar com o mundo. Entonces ellos decían, nosotros nos vamos a la isla X. E eles disseram, nós vamos para uma ilha. Y andaban desnudos. E estavam todos como vieram a este mundo. Y comían todo, E todos todo comiam natural. produtos naturais, tudo o que havia na natureza. Pero ¿será esto lo que Jesús nos dijo? Ser luz en medio de Será la isso oscuridad. aquilo que Deus nos disse para sermos luz no meio da escuridão? El Señor nos envía entrar allá afuera Deus envia-nos para entrarmos no meio com os outros, para poder marcar esa diferencia. para poder marcarmos a diferença. Y así las personas van a glorificar al E Padre que assim, está en desta los maneira, as cielos. pessoas vão glorificar a Deus que está no céu. Amén. Amém? Gloria a Dios. Así que mis amados, vemos después de esa 2020, cuando grabamos la película, Então, depois de 2020, quando gravámos o filme, lo mandamos a Holanda, mandámos-lo para a Holanda. un film festival cristiano, Era um festival de filmes cristãos. y para nuestra sorpresa ganamos el primer E premio. para a nossa surpresa ganhámos o primeiro prémio. Yo todavía hoy no lo creo. Eu ainda hoje não acredito.
Claro, como era un festival cristiano, Pois, como era um festival cristão, no tenía fondos para recompensar. eu não tinham fundos para me ajudar, claro. Si no, nos mandaron un premio. Claro, mandaram-me um prémio. Y lo que veo es la mano de Dios. E eu vejo nisto a mão de Deus. Y probablemente el film todavía no tuvo suceso, no tuvo éxito. E o filme naquele tempo provavelmente não teve tanto sucesso noutros sítios, Primeramente porque soy malo en marketing, porque eu sou muito mau em marketing, no sé vender, eu não sei vender, pero yo sé que habrá el tiempo de Dios cuando esto va a ser un boom. mas eu sei que vai haver um tempo de Deus em que isto vai resultar. Y mientras tanto, esperar. E entretanto, esperamos. Porque el mensaje es evangelizador primeramente. Porque, em primeiro lugar, a mensagem é uma mensagem evangelizadora. Muy bien, amén. Amém. Vamos a ir a unas palabras de nuestro hermano John Wesley. Vamos a umas palavras de John Wesley. Yo lo voy, mira, lo tengo en portugués, pastor, no tiene que traducir. Então melhor, lê em português. Ok. Ahí está, exactamente. Él decía, Ele disse: faz tudo bem que puderes, por todos os meios que puderes, de todas as formas que puderes, em todos os lugares que puderes, em todos os momentos que puderes, a todas as pessoas que puderes, e tanto quanto puderes. Amém. No hay un descanso para el creyente en hacer el bien. O crente não tem descanso para fazer o bem. Por eso el Señor ha colocado en nosotros su Santo Espíritu. Por isso o Senhor colocou em nós o seu Santo Espírito. Para nosotros poder proyectar hacia adelante. Para nós podermos projetar em frente. Hay muchos de nosotros todavía que están atados con la mente atrás. Muitos de nós estamos ainda atados e temos uma mente atrasada. No se atreven a hacer algo nuevo. Não queremos fazer nada de novo, Porque tienen miedo. porque temos medo. Primero a los hombres, como dijimos. Primeiro, como dissemos aos homens, Al fracaso. temos medo do fracasso. Como el hombre con los talentos. No se atrevió, entonces Como o lo homem escondió. na Bíblia dos talentos que não quis fazer nada com aqueles talentos. Entonces ahora te voy a hacer una pregunta bien fuerte. Eu vou-te fazer agora mesmo uma pergunta forte. Si tú supieras Se tu souberas que te queda una semana que te resta apenas uma semana en esta tierra neste mundo y sabrás y sabes que vas a partir la otra e semana sabes que dentro de uma semana vais morrer, vais partir, y alguien te trae esa noticia, e alguém te traz essa notícia, ¿cómo tú puedes cambiar al Señor de opinión? como é que tu podes fazer com que Deus mude de opinião? Hay una historia bíblica Há uma história bíblica donde el profeta Isaías onde o profeta Isaías va al rey más grande vai ter com o rei de la historia, mais grande da história, porque la Biblia dice que como él no hubo antes de él ni después de él. porque a Bíblia diz que como ele não houve um rei anterior nem posterior. Así que no fue David ni Saúl, E não foi Davi nem Saúl, fue Ezequías. foi Ezequias. Y ya sus días estaban terminando. E os seus dias estavam a terminar. Y entonces el profeta le trae ese mensaje. E o profeta traz a ele essa mensagem, Pero Ezequías mas Ezequias era un siervo fiel. era um servo fiel. Y entonces él se presenta ante Dios E diz que ele apresenta-se diante de Deus y le dice, Señor, e diz a Deus: Senhor, mira cómo te he servido. olha como é que eu te tenho servido. Entonces Ezequías le mostró lo que es la evidencia. Então Ezequias mostrou a Deus o que nós chamamos as evidências. No le habló sobre promesas, Não falou a Deus de promessas, no le prometió gran cosa. não lhe prometeu grande coisa. Simplemente le dijo, Señor, mira cómo te estoy sirviendo. Simplesmente disse a Deus: Deus, vê como é que eu te tenho servido. Por Estou a favor, servir. Por favor, dame más tiempo dá-me mais tempo para poder todavía hacer cosas para mayores. poder fazer ainda coisas maiores. Ahora la pregunta es para ti, A pergunta que eu tenho para ti é: ¿qué tú le dirías al Señor o que é que tu lhe dirias ao Senhor para que Él cambie de plan? para que Deus mude de plano? Sabemos que está en su soberanía, ¿cierto? Claro que nós sabemos que tudo está na soberania de Deus. Pero estamos hablando aquí de yo a ti. Mas estamos a falar agora, eu para vocês. ¿Estás contento con la vida que llevas? Estás contente com a vida que estás levando? ¿Crees que podías hacer algo más? Crees que poderias fazer ainda algo mais?
o si estás haciendo lo que crees que es correcto, ou se tu estás a fazer aquilo que tu acreditas que é correto, crees que debes tomar otra dirección, crees que deves mudar de direção, crees que debes invertir más en el reino, crees que deves investir mais no reino de Deus, con tu tiempo, com o teu tempo, con tus bienes, com os teus bens, ¿qué crees? o que é que tu acreditas? Si llega ese momento a tu vida, ¿qué le dirías tú a Dios hoy? Se hoje chegasse essa voz, essa certeza à tua vida, o que é que tu ias dizer a Deus? Ah, bueno, algunos dirán, sí, Señor, llévame. Alguns se calhar diriam, sim, Senhor, leva-me. Pero yo creo que la mayoría diría, necesito más tiempo. Mas eu creio que a maioria iria dizer, Senhor, eu necessito mais algum Pero ese tempo. tiempo que probablemente Él te dé Mas, irmão e irmã, provavelmente esse tempo que o Senhor te dá es para usarlo para su gloria, é e deve ser para usá-lo para a sua glória, no para nuestra. não para a nossa. Vamos a tener buenos días para vivir. Vamos ter bons dias para viver. Estamos viviendo también días buenos Também estamos a viver dias bons y días malos. e dias maus. Pero cuando Dios está, cuando mi vida gira alrededor de Dios, Quando a minha vida está girando à volta de Deus, todo cambia. tudo muda. Todo tiene un propósito. Tudo tem um propósito. Puede ser que erremos en algo, Pode ser que falhemos em algo, pero nuevamente nos levantamos y seguimos. mas normalmente nós levantamos-nos e seguimos. Quiero leerte también algo aquí en portugués. Quero ler também algo que está aqui em português. Se trata sobre esa conciencia misionera. Trata-se da consciência missionária. Yo no sabía si iba a predicar en portugués o Eu español, não sabia se ia pregar em português ou espanhol, pero en portugués me comienzo a sudar muy rápido. mas é que eu com o português sou mais depressa e muito rápido. Dice la conciencia misionera. Eso es para nosotros, mis amados. Isto é para ti e para mim, está bem? O que eu vou ler agora. O mandato que nos obriga é a grande comissão. A voz que nos chama é o clamor das almas. A verdade que Ele nos revela é que a colheita é abundante. A visão que nos ilumina são os campos brancos. A paixão que nos move é a condição das almas perdidas. O propósito que nos move é ganhar almas para Cristo. O motivo que nos inspira é a glória de Deus. O poder que nos move é o Espírito Santo. O objetivo que nos atrai é a evangelização do mundo. A causa que nos cativa é a obra missionária. A urgência que nos mobiliza é a brevidade do tempo. A realidade que nos anima é o fruto abundante. Amém. Glória a Deus. Quando você vê que há fruto, Quando você verifica que há fruto, isso nos dá paz. então isso traz paz. Então vemos, wow, Senhor, tu estás obrando. E dizemos, oh Senhor, que bom, tu estás a operar. Porque igreja sem missão Porque a igreja sem missão não é igreja. não é igreja. Porque nós vemos desde os comienzos da Porque nós igreja verificamos isto desde os começos da igreja. que a missão sempre estuvo acompanhando a A igreja. missão sempre acompanhou a igreja. Eu te quero motivar hoje, minha amada E eu irmã, hoje quero motivar-te, amado irmão, minha amada irmã. minha amada irmã. Te puedes poner de pie si quieres. Podes colocar-te de pé se quiseres. Y queremos orar en esta dirección. E queremos orar nesta direção. ¿Qué paso yo debo tomar desde ahora en adelante? Que passos eu devo tomar desde agora em frente? ¿Qué yo le puedo decir a mi padre en este momento? O que é que eu posso dizer ao meu pai neste momento? ¿Estará el padre contento con lo que yo estoy haciendo? Estará o pai contente com aquilo que eu estou a fazer? Eso tú lo sabes mejor que nadie. Isso tu mesmo sabes melhor do que ninguém. Porque tú no te puedes mentir. Porque tu não podes mentir. Tú sabes si estás dando lo Tu suficiente. sabes se estás a dar o suficiente. El pastor no lo sabe, O pastor não sabe. pero Dios lo sabe. Mas Deus sim, esse o sabe. Esa devoción la estás entregando completa. Estás entregando a Deus a tua devoção completamente? O tenemos la mentalidad de Ananías y Zafira. Ou temos a mentalidade de Ananias e Safira? Solo Dios lo sabe. Só Deus o sabe. Yo quiero orar hoy contigo, mi amado. Eu quero, amado irmão e irmã, orar contigo hoje. Y a que nosotros podamos responder a esta pregunta. E que cada de nós possa responder a estas perguntas. Cuando Dios pregunta, ¿quién irá? Quando Deus pergunta quem irá, Que nosotros podemos decir, que nós possamos dizer, yo iré, eu irei, Senhor. envíame a mí. Envia-me. A veces muchos dicen, ay, pastor, yo soy, Às vezes muitos dizem, pastor, tengo muchos años, no puedo viajar a África. eu sou já velhote, não posso viajar à África. Pero es que tú no tienes que viajar, Mas tu não tens que viajar. pero tu ayuda viaja. Mas tu podes ajudar aqueles que viajam.
¿Cómo? Como? En oración, Em oração também. intercediendo por ellos, Intercedendo por eles, económicamente. economicamente. Tu ayuda, tus pies llegan allá. Ajudando outros, os teus pés estão a chegar lá também. Y esa es la obra misionera. E essa é a obra Lo missionária. que está en el corazón de Dios. Aquilo que está no coração de Deus. Tu contribución A tua contribuição hace un efecto allá. tem efeito lá no outro lado. Nosotros en 2015, Nós, em 2015, con el pastor Isaías da Silva, juntamente com o pastor Isaías da Silva, viajamos a República Dominicana. fomos precisamente até a República Dominicana Patrocinamos un colegio, e começámos a patrocinar um colégio, colegio cristiano, colégio cristão, y ya tenemos 8 años. e já há 8 anos que estamos ajudando. Yo te puedo decir que no ha sido fácil. E eu posso te dizer, não tem sido fácil. Ya, mi cabello ya todo se cayó ya. Por isso os meus cabelos já caíram quase todos. No ha sido nada fácil. Não tem sido nada fácil. Pero el 2019 Mas em 2019 compramos el edificio completo compramos o edifício completo para la gloria de Dios. para a glória de Deus. Y hemos visto hermanos y hermanas E temos visto irmãos e irmãs que creyeron, que acreditaron. acreditaram. Y de eso se trata, creer E é disso que nós temos que fazer, é crer y hacer. e fazer. Vamos a orar, amada iglesia. Vamos orar, irmãos. Señor mi Dios, te damos gracias. Yo te doy gracias, mi Dios, por este lugar acá, Señor, donde me traíste, mi Dios. Espíritu Santo, seas tú ahora, mi Dios, tratando nuestro corazón. A veces sabemos que a veces el corazón es duro, Señor, pero tú sabes tratar el interior donde el hombre no toca, no puede llegar adentro. Señor, seas tú hoy, mi Dios, trayendo esa sensibilidad a los corazones. Solo tú puedes llegar ahí profundo, mi Dios. Sabemos que hay tareas, sabemos que hay labor, sabemos que hay tantas cosas que realizar para tu gloria y para tu honra. Señor, guía a tu iglesia, guía a tu rebaño, mi Dios. Señor, que podamos entender ese cuarto propósito, que es el servicio y ministerio. Señor, ayúdanos a seguir creyendo que tú estás teniendo el control de todo. Guía nuestros pasos. Señor, danos fuerza, mi Dios, porque sabemos que la fuerza no proviene de nosotros, sino que proviene de ti, porque tú eres el que da la fuerza. Mi Dios, capacita a tu iglesia, capacita a los valientes en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amém. Gloria a ti, Jesús.